Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kelly Varela, criadora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Se você está aqui, eu quero te convidar para toda quinta-feira assistir os nossos podcasts. E não esqueça de dar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e deixar seu comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma pergunta sobre o assunto de hoje, deixa aqui que depois a gente vai encaminhar a pergunta para a convidada e vai mandar a resposta por aqui também. E hoje, a nossa convidada é a doutora Mariane Vemuti. É Vemuti, né? Eu sempre pergunto os sobrenomes dos convidados, que, né, tipo, dá... Ai, meu Deus, a pressão aqui. E aí, ela é neuropediatra, é pediatra dos meus filhos, neuropediatra dos meus filhos, e atua aqui em Curitiba. Tem mestrado, doutorado na parte de criança e adolescente, né, Mariane? Isso. A Mariane pode complementar ali. Voltado também aos estudos para autismo e neurodesenvolvimento, né? Isso. E hoje eu trouxe a Mariane aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um assunto que gera muita dúvida, principalmente quando você está entrando nessa questão do mundo do autismo ou das neurodivergências, que é quando saber se o meu filho ele é autista ou se ele pode ser uma criança com altas habilidades, superdotação. Ou se ele pode ter as duas coisas. Então, para mim, Kelly, né, daí a gente vai conversar no longo, eu acho muito difícil saber o que é um e o que é outro. Então, por isso que a gente trouxe a Mariane aqui para explicar tudo pra gente. Mas você pode começar, Mariane, se apresentando, dizendo onde você trabalha, né? Vou deixar aqui as redes sociais da Mari para todo mundo entrar em contato. E obrigada por vir já, né? Obrigada, Kelly. Bom, já agradeço muito o convite, né? Eu fico muito feliz de estar aqui. Queria também te parabenizar por esse canal, que está sendo muito, muito bom. Tenho assistido os vídeos, acho que você tem trazido um conteúdo muito rico para todos os pais. Principalmente para quem está entrando nessa jornada aí de neurodiversidade, que é um tanto quanto difícil, né? Uhum. Então, eu sou neuropediatra pela Universidade Federal do Paraná. Tenho mestrado e doutorado em saúde da criança e do adolescente, com pesquisa com ênfase em autismo. Trabalho no consultório e também sou professora de neuropediatria da Faculdade Evangélica Mackenzie. E trabalho ali no hospital também, então tenho esses dois trabalhos principais. Eu estou no consultório aí um pouco mais de 10 anos e tenho atendido, né, muitas crianças com autismo, e junto com tudo isso vem muitas outras questões relacionadas com o neurodesenvolvimento. Então é um assunto bem importante, bem interessante e realmente muito difícil. Não é fácil a gente muitas vezes diferenciar o que é o que. E até falando, né, a Mariane tem um site aqui, né, que a gente vai deixar para quem quiser. Tem alguns textos lá, né, Mariane? Tem mais sobre você, tem como entrar em contato também para marcar uma consulta. E eu lembro que eu cheguei até você por indicação de uma amiga também, que na época a gente tinha muita dúvida, assim. Na época falaram pra gente, eu acho que é TOD, no nosso caso, né? E pra essa nossa amiga também, o pediatra que encaminhou disse, eu acho que ele tem TOD. E aí quando a gente chegou lá, eu lembro que você falou que não era TOD já na consulta, né, tal, mas que podia ser autismo. E aí pra gente foi meio, né, autismo, assim, tipo... E também eu lembro que você falou de transtorno do processamento sensorial, que era uma coisa que eu também nunca tinha ouvido falar, assim. Então, a gente chega, às vezes, muitas vezes no consultório sem ter noção, né, dos transtornos que envolvem ali o desenvolvimento da criança. A gente, como pai, é super leigo, né? Então, como que eu vou saber, assim? A minha criança chegou lá, foi encaminhada para você, e... O que é o autismo, né? Vamos começar, porque é um que a gente mais tem ouvido falar ultimamente, assim, autismo, TDAH e altas habilidades, mas hoje a gente vai se focar no autismo e nas altas habilidades. Então, o que é um, o que é outro? Vamos começar explicando, assim, E transtornos do neurodesenvolvimento também, né? Acho que começa antes ainda. Os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, assim, é bem importante para os pais no geral, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação até demais, né? Então, muitas vezes os pais começam a procurar características dos filhos na internet e já ficam quase malucos de tantas as possibilidades dos transtornos de desenvolvimento que surgem, né? Então, a gente tem que entender primeiro que existem transtornos de neurodesenvolvimento, que são alterações do desenvolvimento que trazem um prejuízo significativo para essa criança, e existem características normais do desenvolvimento habitual que a gente observa nas crianças. Então, o neuropediatra tem essa formação para tentar diferenciar o que é o desenvolvimento normal, que está dentro do esperado para a faixa etária, e quais características chamam a atenção para pensar no transtorno de neurodesenvolvimento.
Entre os transtornos de neurodesenvolvimento, um dos mais comuns hoje, que mais tem crescido em número, é o transtorno do espectro autista. Mas nós temos transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e outros transtornos de comportamento também. E a superdotação, ela não é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, ela não é ela não entra nessa classificação. Ela é uma característica individual da criança, adolescente ou adulto, e ela vem com uma série de características comportamentais que às vezes se confundem com transtornos de neurodesenvolvimento. Então, a gente tem essa diferença entre as duas coisas. Acho que é bem legal, né? Eu fiz essa pergunta mesmo, né? Eu lembro também, que era mais... Tem um CID, né? Uhum. Porque... O que é as altas habilidades, né? Tipo... Parece que isso também deixa a gente muito perdido, né? Uhum. Meu filho tem altas habilidades, então não é um CID, não é nada, então vejo só pelo lado bom, né? Uhum. Então, assim, o transtorno do espectro autista, a gente já é sabido de todos que tem as suas características principais de dificuldade de comunicação, de interação social, e os comportamentos repetitivos, a rigidez comportamental, as alterações sensoriais. E para diagnóstico, então, o que rege, né, a classificação dos transtornos do desenvolvimento é o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais. E esse DSM é um manual, realmente é um livro com todos os critérios para diagnóstico de todos os transtornos de desenvolvimento. E para os transtornos de desenvolvimento, uma coisa marcante em todos os transtornos que estão ali no DSM são a necessidade de que isso traga prejuízo significativo para a criança ou para o adulto, para o adolescente, em todos os contextos em que ela está inserida. Então, precisa haver um prejuízo. Não é só ter características que lembrem um transtorno, se isso não trouxer prejuízo em diversos âmbitos, que logicamente ao longo da vida, com terapia, com a compreensão, né, as coisas podem ir melhorando significativamente, mas existe um prejuízo. A superdotação é uma característica individual em que a pessoa tem uma capacidade cognitiva acima da média, mas ela não é medida unicamente pelo teste de QI. Então, não é só você ter um QI acima, considerado hoje, atualmente ali como 130, não é só essa capacidade de um QI acima da média. Eu preciso ter o QI? Não necessariamente, porque diversos outros fatores podem interferir nessa avaliação cognitiva, né? Nem sempre a criança vai responder da maneira adequada, e não é só isso que é o importante hoje. Então, nós temos novos pesquisadores que mais recentemente falam de várias outras características que podem ou devem estar presentes. E aí a gente tem uma série de características comportamentais e emocionais que normalmente acompanham essa questão das altas habilidades. Então, altas habilidades de superdotação é a mesma coisa, a nomenclatura é usada para a mesma situação, em que existe um potencial cognitivo acima da média. A criança normalmente tem um engajamento muito grande nas tarefas e ela consegue ter um bom rendimento muitas vezes, mas ela vem com uma série de alterações que a gente chama de hiperexcitabilidades. Então, elas têm normalmente, né, não é uma regra em todos, mas pode existir uma hiperexcitabilidade motora, que a criança parece mais agitada, não para quieta, tem uma dificuldade de parar e muitas vezes isso é confundido com TDAH. Pode ter uma hiperexcitabilidade imaginativa, que a gente chama, então eles ficam fantasiando, pensando, né, em muitas coisas diferentes. Isso muitas vezes, inclusive, pode gerar ansiedade nessas crianças, então às vezes é confundido com os transtornos de ansiedade. Pode ter uma hiperexcitabilidade sensorial. Então, na superdotação também é comum alterações sensoriais, de se incomodar com barulho, com toque, com textura, com sons, né? E pode ter todas essas alterações, assim, num contexto todo. Eles são mais intensos do ponto de vista emocional, eles são mais... às vezes eles têm dificuldades sociais que acontecem por uma dificuldade de se encaixar ali no grupo, eles não se sentem pertencentes, eles se sentem diferentes. Então, eles podem ter, sim, várias características que muitas vezes se confundem, tanto com TEA quanto com TDAH. Quando você fala todas essas características mesmo, se eu sou leiga ou se eu levo em um médico que não tem um conhecimento adequado, a chance de ou ser diagnosticado para um ou para outro de forma, né, equivocada vai ser grande, né? Sim. Vai ser grande. Infelizmente. Porque... E o divisor, assim, principal para a gente diferenciar a superdotação do autismo, existe uma característica que é definidora, assim, que é a questão da compreensão e da cognição social. Então, no autismo, é essencial que exista uma dificuldade de compreensão, de comunicação, de compreensão das regras e das questões sociais. E na superdotação isso não está presente.
Então, por mais que as questões sensoriais, os interesses restritos, a dificuldade social exista, de convívio social exista, nas crianças com superdotação elas têm uma compreensão social muito maior. Elas entendem as regras sociais, elas entendem o funcionamento social do que está no entorno, elas têm uma capacidade maior de compreensão dessas questões sociais, enquanto que no TEA isso é um pouco mais difícil. Então, o divisor principal é a cognição social, que a gente chama. Na verdade, então, assim, a criança com altas habilidades, ela vai ter, às vezes, então, uma dificuldade de relacionamentos por conta de, talvez, não ser os assuntos que lhe interessam, ou ser a idade que não bate ali, né? Tô numa turma mas eu quero falar de um assunto que, sei lá, vou ver daqui 2 anos, né? E tal. Então, essa questão torna a inabilidade social. Diferente, mas ela compreende as regras. Sabe, inclusive, quando ela deve falar, com quem ela deve falar sobre os assuntos que ela gosta. Então, ela faz essa leitura do todo, do outro, muito mais facilmente do que as crianças com TEA. Sim. E, Mariane, no TEA, a gente vai ter 3 níveis de suporte, né? Que ali a gente tá falando, que você falou no comecinho, que tem que ter um prejuízo, não sei se foi essa palavra que você usou agora, mas um prejuízo, né, ali no desenvolvimento. Mas é bom também a gente salientar que, às vezes, a pessoa confunde muito ainda que a pessoa é autista só aquela que precisa de muito suporte, né? Então, para falar que, às vezes, o nível 1 ali, que conhecido popularmente como leve, mas que a gente usa nível 1 de suporte, às vezes vai ser sutil, né? Esse prejuízo, né? Ou ele vai, não sei como que é a palavra, passar desapercebido muitas vezes? Sim, muitas vezes vai. Mas por isso que ele precisa, para ter o diagnóstico, precisa existir esse prejuízo. Então, a criança normalmente tem uma dificuldade de se adequar, de interagir com os outros, de se expressar, de se comunicar, de comunicar o que sente. Esses interesses restritos, esses comportamentos repetitivos, a parte sensorial, a rigidez comportamental, muitas vezes trazem bastante repercussão no dia a dia dessa criança e dessa família, né? Então, existe, mesmo no nível 1, mesmo que essa criança tenha um potencial cognitivo muito bom, mesmo que ela tenha também a capacidade cognitiva acima da média, precisa existir esse prejuízo no dia a dia. Tá. E aí, como que é feita essa avaliação, assim, para eu saber? Tem uma idade em que, para o autismo, tem uma idade para eu diagnosticar, e altas habilidades é bom eu diagnosticar com determinada idade, para não confundir os diagnósticos, ou não existe isso? Tipo... Então, no autismo a gente fala muito em diagnóstico precoce. Quanto mais cedo esse diagnóstico é feito, mais a criança tem capacidade de melhorar as coisas que são prejudiciais por conta da neuroplasticidade. Então, o cérebro está no auge do seu desenvolvimento ali pelos 2 anos de idade. Então, quanto mais cedo essa criança for estimulada, mais chance dela melhorar a sua comunicação, a linguagem quando existe um atraso, enfim, todo o seu desenvolvimento. Por isso que é tão importante fazer diagnóstico precoce. Na superdotação, a gente, em pré-escolares, em crianças pequenas, às vezes tem alguns comportamentos que são indicativos, mas nem sempre as características são tão evidentes. E existe já uma testagem para pré-escolares com um teste chamado SOM-R, que ele é feito a partir dos 2 anos e meio até os 7 anos de idade. Então, é possível já quantificar esse QI a partir dessa idade. E depois dos 6 anos entra a bateria, né, de testes, que aí entra o VISC, que é um outro teste de avaliação cognitiva. Mas, de novo, não é só a pontuação da avaliação cognitiva que leva a esse... a gente fala diagnóstico, mas não é um diagnóstico de transtorno, mas que leva a essa diferenciação. Então, é possível fazer essa investigação, mas principalmente quando a criança é muito pequena, é mais difícil. Então, na prática, tem algumas características que a gente consegue tentar diferenciar o que é o quê. Quanto menor a criança, mais difícil. Mas, às vezes, vem criança assim, com 2 anos e meio para 3 anos... E a imensa maioria dos pais busca atendimento já por queixas comportamentais ou por suspeita do TEA mesmo, né? Então, o que a gente vê de diferente numa criança pequena com superdotação e com TEA? As crianças com TEA, elas têm uma maior dificuldade na questão do contato visual, embora isso não seja obrigatório, mas normalmente elas têm uma visão que olha muito todo o ambiente, os objetos, faz um rastreio do ambiente, mais do que essa leitura o tempo todo da expressão facial do outro e essa questão da atenção compartilhada que a gente fala, né? Então, uma criança com desenvolvimento típico por volta dos 2 anos, ela entra no consultório, pega brinquedo, mostra para os pais, olha pra gente estranha, olha pra mãe pra se sentir segura. Então, ela faz essa triangulação do olhar
olhar o tempo todo, ela tá olhando tudo que está acontecendo no entorno. A criança com TEA muitas vezes entra, olha o ambiente, explora os brinquedos, mas não faz essa troca o tempo todo. E na criança com superdotação, essa questão do olhar e de observação, principalmente do comportamento das outras pessoas, é muito mais acentuada. Então, eles estão mais preocupados com como as pessoas estão lendo esse comportamento da criança. É um dos diferenciais. Então, esse olhar da criança pequena, a gente consegue, às vezes, sentir a diferença. A criança com TEA, ela vai, muitas vezes, ter um brincar disfuncional com os objetos e com os brinquedos. Então, às vezes, elas brincam de maneira não funcional ou enfileiram, ou têm comportamentos mais repetitivos. Na criança com altas habilidades, elas têm um brincar mais funcional. E, às vezes, elas aparentam estar brincando de uma maneira inadequada, mas elas têm muito essa tendência de entender os mecanismos dos brinquedos, como as coisas funcionam. Então, se você prestar atenção, é diferente. Então, tem, por exemplo, um trenzinho que tem uns mecanismos no consultório. A criança com TEA, muitas vezes, faz um brincar mais repetitivo. E a criança com altas habilidades, ela fica olhando até entender todo o mecanismo. Quando ela entendeu, ela passa para outro brinquedo. Então, é um olhar mais de exploração de funcionamento, mais do que só repetitivo, né? E nas crianças pequenas também podem ter alterações sensoriais, às vezes se confundem, mas a principal diferença é essa questão desse olhar, assim, que é diferente, né, de um para o outro. Mas aí é uma coisa mais sutil, que você tem que ter uma certa prática maior para conseguir diferenciar com um pouco mais de facilidade. Tá, e esse teste, aí, o que você falou que é feito lá quando é pequeno, é encaminhado por uma equipe... Quem faz esses testes são psicólogos ou, de preferência, neuropsicólogos que têm a formação na aplicação desses testes. Então, os testes, objetivamente, quem faz são esses profissionais. Tá, e eu cheguei lá e recebi um diagnóstico, né? Tipo, é autismo ou é altas habilidades. Vamos contar aqui que ele só tem um, né? Uhum. Não os dois ainda. Uhum. Eu saí do consultório tendo que fazer o quê como pai, assim? Então, terapia, qual vai ser a conduta pro autismo e qual vai ser a conduta para as altas habilidades? Primeiro que às vezes é difícil você diferenciar isso meio de cara, mas às vezes é possível. Quando é possível diferenciar isso, ou depois que a gente fizer toda a avaliação, né? Tipo, fechou lá. Muda bastante a conduta em relação ao tratamento, entre aspas, né? Então, no TEA, a gente precisa de estimulação. Precisa de estimulação de comunicação, de funcionamento social, de percepção dessas questões do brincar funcional. Tem que estimular muito mais características do que na criança só com superdotação. Então, normalmente, eles são encaminhados para estimulação com psicólogo, com fono, com TO, com uma equipe multidisciplinar. Aí depende quanto de terapia, quais terapias, que método, isso é extremamente individual, depende muito das características daquela criança mesmo dentro do espectro autista, porque eles são extremamente diferentes uns dos outros. Acho que é bem, só focar nisso mesmo, assim, que é bem importante, né? Porque senão eu saio do consultório e devo lá comparar com a outra mãe que tá fazendo outro estilo de terapia, ou mesmo a mesma terapia, né? Assim, absolutamente não existe uma regra, uma receita de terapia que vale para todo mundo. Então, depende muito de como é essa criança, do quão comprometida ela é, de como é a sua linguagem, de como é o seu desenvolvimento cognitivo, de quanto de alteração sensorial que ela tem, quão rígida ela é, como ela é exposta, por exemplo, se ela tá na escola ou não tá na escola, se ela tem essa exposição ao convívio social ou não, como é esse funcionamento da família. Então, tem vários fatores que interferem na decisão de quanto de terapia, onde ou com quem, ou que tipo de terapia essa criança vai fazer. Isso é só olhando individualmente pra gente ter uma ideia. Uhum. Porque a gente fica muito... Eu vejo essas comparações assim, mas... tá fazendo há tanto tempo a mesma terapia e os resultados são diferentes. Uhum. Sim. Mas a pessoa é diferente. A pessoa é diferente. E não existe uma regra de horas, então hoje se fala muito em quantidade, né? Que tem que ser uma quantidade excessiva. Não necessariamente. Tem muitas crianças que precisam de muito menos quantidade de terapia do que se fala hoje em dia, desde que seja uma terapia de qualidade. Então a gente também precisa encontrar bons profissionais, que faz toda a diferença. Eu sempre falo, às vezes 1 hora por semana de um bom profissional vale mais do que 10 de um profissional que não tem uma formação adequada. Então essa qualidade é muito importante, mas mesmo a quantidade não é uma regra, não existe uma regra. Quando você fala isso, né, às vezes eu vejo as famílias... Porque eu acho que o profissional também tem que olhar a realidade daquela família. Será que ele vai conseguir dar 20 horas, 40 horas? Tipo, que a gente vê muitos profissionais receitando isso, assim. Mas a família não tem condições de fazer, às vezes, 2 horas por semana, né?
Isso a gente tem que levar em conta. Não dá para você dizer para uma família que não tem a mínima condição, às vezes nem de se manter com o seu salário. A gente está num país que a realidade da maioria das pessoas é uma realidade muito difícil, que ela deva fazer isso. Porque até isso traz mais culpa para os pais de não conseguir realizar do que benefício necessariamente para a criança. Eu atendo o SUS, né? Então a gente vive essa batalha diária de ver que essas famílias não têm acesso a nada. E às vezes a única coisa que elas têm é a orientação que a gente dá nas consultas de como tentar estimular essa criança. E muitas vezes, com o empenho da família, a criança vai se desenvolvendo. Então não dá, você tem que levar em conta, inclusive, esse perfil econômico, social, de logística da família e de como é possível fazer esse atendimento, esse tratamento. Lógico que a gente sabe no mundo ideal como deveria ser, mas a gente não está num país em que isso é possível para a maioria das famílias, né? Eu sempre falo, né? O mundo real e o mundo ideal é muito diferente um do outro, né? Com certeza. Muito. E a criança com altas... Pro TEA é indicado as terapias, para estimular todas as questões que precisam. E a criança com altas habilidades, ela precisa fazer terapia? Depende. Então, na maioria das vezes, vale a pena fazer avaliação cognitiva, é super importante, até pra gente conhecer esse perfil cognitivo da criança. E muitas vezes é importante, infelizmente ainda, porque a gente precisa disso documentado para algumas questões, por exemplo, que envolvem a escola, as adaptações curriculares. Se você não tem isso documentado, muitas vezes só a avaliação global da criança não é válida. Mas a criança com altas habilidades depende muito. Então, nas crianças pequenas, principalmente, muitas vezes não é necessário uma terapia individual com a criança. Até porque muitas vezes com o adulto eles vão muito bem, interagem super bem, respondem bem, essas questões assim emocionais de muita intensidade, isso normalmente acaba não aparecendo. Então às vezes a terapia individual com a criança muito pequena não tem tanto proveito. O que eu particularmente acredito que é extremamente importante nos pequenos, falando em superdotação, é a educação parental. Então, os pais entenderem como é o funcionamento dessa criança, entenderem que muito do que você aprende nessa pressão hoje de, né, como educar uma criança, não vai funcionar necessariamente da mesma maneira, né? Você entender que essa criança tem as suas particularidades no seu desenvolvimento. Então, eu acho muito mais proveitoso ou uma terapia para os pais mesmo de orientação parental ou uma educação parental que faça com que eles entendam esse funcionamento da criança. E existem também, uma coisa que é muito legal, que tem começado a surgir, são os grupinhos, mesmo para crianças com superdotação. Então, são grupinhos, um dos locais que a gente tem, né, que as meninas já vieram aqui da Cognos, são esses grupinhos eles trabalham a parte social, mas principalmente de psicoeducação emocional, da criança entender o seu tamanho, da sua intensidade emocional, né, essas suas características. Isso ajuda também no seu desenvolvimento. Mas não é uma regra que as crianças com superdotação precisem de terapia, até porque muitas podem não ter um prejuízo nessa faixa etária. Mesma questão sensorial. Se tiver muitas alterações, você pode fazer TO com integração sensorial, mas não é uma regra para todos. Já nos maiores, aí a situação já muda um pouquinho, porque nas crianças em idade escolar e perto da adolescência, com superdotação, normalmente surgem muitas características de ansiedade. É muito comum que eles tenham mais ansiedade, porque eles têm uma capacidade maior de pensar no que pode acontecer. Então, eles abrem esse leque de possibilidades de leitura da vida, eles acabam pensando mais nas possibilidades. Como eles leem muito o social, eles ficam com essa sensação de que eles se sentem diferentes, eles se sentem não pertencentes, eles não encontram crianças tão parecidas com eles. Então, nessa idade, normalmente surgem muitos conflitos internos e muitos sintomas de ansiedade. Aí a terapia é bastante válida para que eles se conheçam, entendam essas diferenças e cresçam com a sua vida emocional mais saudável também. E até... só falar um pouquinho. Muitas vezes a gente acha que a criança superdotada, ela dá conta de tudo sozinha também, né, Mário? Sim. E aí, assim, ela é muito boa às vezes na parte de matemática, mas ela detesta a parte de português ou de história, geografia. Então, às vezes a gente vê uma criança que vai muito bem em uma matéria e vai tirar notas baixas nas outras e vai muito mal e detesta a escola. E a gente tem muitas crianças que, inclusive, não vão bem em nada na escola, né? Então, porque a superdotação não tem nada a ver com o seu desenvolvimento acadêmico. Então, existem crianças com perfil mais acadêmico que gostam muito de estudar. É porque a gente ainda liga, né? Tipo, que é o superdotado é acadêmico, imagina, vai bem, né?
Então, existe um percentual que é assim, mas mesmo essas crianças acabam sendo muito ansiosas por essa conta de um desempenho interno que eles mesmos se cobram. Eles são muito perfeccionistas, eles criam metas que eles têm que cumprir, né, não sem uma pressão externa. Então, existe essa população que tem um perfil acadêmico, mas existe uma população enorme que detesta, que não se encaixa nos moldes do ensino hoje. E realmente, alguns podem ir bem em algumas matérias, não em outras, e outras não se encaixam. E aí é uma dificuldade enorme que a gente tem de adequar a escola, qualidade de vida, desenvolvimento, sem que isso seja uma frustração enorme para eles, e é um desafio. Eu ia falar que é um desafio gigante, né? Como que você faz para uma criança que detesta ir para a escola, né? Porque aí engloba, a escola também acaba trazendo a parte social, né? Se essa criança não gosta, provavelmente nem a parte social ela vai conseguir aproveitar, assim. A gente tem um desafio muito grande. Na neuropediatria, um dos nossos desafios maiores, né, além desse acesso a terapias, é a questão escolar, né? A gente tem um sistema de ensino muito engessado. Então, não é nem culpa dos professores, pelo contrário, existem professores com uma muito boa vontade absurdamente grande, né? Mas o sistema é muito engessado. Então, de conteúdo, de quantidade, de método, a escola não muda há muitos anos, né? E as crianças, muitas vezes, não conseguem se adequar, ficar parado, sentado, 4 horas, ouvindo matérias. Às vezes, a criança está no 3º ano e ela tem um nível que ela já consegue acompanhar conteúdo do 5º. E aí, essa questão de aceleração ou não, né? Tem a questão da maturidade emocional. E aí, aquele conteúdo fica fácil, ela acaba rápido, ela fica entediada, ela não tem o que fazer na sala. Então, isso acaba trazendo muito prejuízo para as crianças no geral. Então, tem que haver um acompanhamento e um acompanhamento de proximidade com a escola para que a escola entenda essa necessidade de também fazer adequação curricular, fazer um enriquecimento ou, eventualmente, quando é necessário, fazer uma aceleração dessa criança para que ela passe a gostar da escola. Então, tem várias crianças que acabam precisando mudar mesmo de escola ou de ano escolar para que elas consigam realmente voltar a ter prazer na aprendizagem. Porque, infelizmente, ainda quando você fala em fazer enriquecimento curricular, o que a gente vê é só essa criança recebendo muito mais matéria. Eu até conversei com a Giovana quando ela veio aqui, que era isso, assim, que as pessoas, elas acabam dando muito mais conteúdo, mas não é que seja um conteúdo interessante para a criança. Se sente punida, né? Por que eu tenho que fazer mais tarefa do que os meus colegas? Né? E não é nem você dar mais conteúdo e nem você avançar o conteúdo das outras séries para aquela série, que você só vai adiar o problema. Porque vai chegar lá, ela vai ter aquilo, né, de novo. É você entender do que essa criança gosta, como ela gosta de aprender e proporcionar coisas desafiadoras para que ela tenha prazer em aprender essas outras coisas no entorno daquele conteúdo que ela já está aprendendo. Mas é um desafio. Uma escola que consiga fazer isso é realmente um desafio. Eu até vi lá que nos Estados Unidos, tipo, eles têm um olhar bem voltado também para... Bem, assim, mas muito melhor do que aqui, né? Mas aí eu vi que uma das questões que eles estavam fazendo era assim, eles não aceleravam a criança, tá no 5º e vai pro 7º. Então, ela é muito bem em matemática, só tô dando um exemplo aqui acadêmico e tal, né? Mas se ela é muito bem nessas matérias exatas, então ela é acelerada nas matérias exatas. E a matéria que ela que para ela é tranquilo ficar naquele ano, ela continua naquele ano. Então é um olhar diferente, assim, não é só tipo jogar a criança lá para frente, e porque aí ela acaba perdendo da parte que ela tem dificuldade, né? Então... e é muito difícil, né? Ainda mais quando existe essa discrepância dos conteúdos, assim. Então, muitas vezes você tem que trazer coisas extras que não são conteúdos escolares. São coisas que a criança tenha curiosidade e traga esse prazer de aprender em outras atividades que são um pouco fora daquela linha só do conteúdo que a escola proporciona. Eu sempre falo um exemplo que eu acho muito legal. Eu tenho um paciente que tem altas habilidades, eles moram numa cidade interior, então não tem muito recurso, assim, de terapias e opções. E ele gosta muito de matemática, super da área de exatas, é um menino que está muito à frente de toda a turma. E eu achei fantástico a ideia da mãe. Ela contratou uma professora de matemática, que tem formação em matemática mesmo, e uma vez por semana ela senta com o menino para ele aprender o que ele quiser. E ele tá amando, assim, porque aí ele vê conteúdos lá de ensino superior da matemática, que não vão atrapalhar no seu desenvolvimento escolar, porque não tem relação com o que ele aprende, né? E ele ama. E aí você faz com que a criança não tenha não perca o prazer de aprender, porque a escola acaba sendo muito pouco prazerosa nessa área. Então, ele consegue manter o prazer de aprender em paralelo com a escola. Aí eu também eu vi um comentário de uma menina que a gente vai entrando em outro ponto, tanto no autismo quanto nas outras habilidades, que eu vejo também que as crianças acabam sofrendo muito bullying por se sentirem não pertencentes, né?
Porque aí o depoimento era... eu respondia tudo rápido, mas aí eu comecei a ser zoada por todo mundo, porque, né, sempre estava respondendo rápido. E sempre tirava notas boas. Então, eu comecei a responder tudo errado e eu era a última a entregar. Então, para não sofrer bullying, sabe? Tipo, a gente vê muito isso em superdotação, e inclusive em crianças pequenas já, em idade pré-escolar. Então, é aquela criança que tem uma capacidade acima da turma, ela começa a perceber algumas diferenças e ela tenta se igualar ao restante da turma. Isso acontece muito, principalmente em meninas em idade pré-escolar. Ela olha que os outros não conseguem desenhar, mesmo que ela desenhe bem, ela faz qualquer rabisco, começa a segurar o lápis errado, começa a fazer as coisas de qualquer jeito, porque ela percebe que ela tá destoando do grupo. Isso é muito comum. E aí, realmente, eles mascaram essas características e muitas vezes acontece daí, a gente, quando surge essa avaliação com superdotação, às vezes a escola nunca nem percebeu, porque a criança acabou mascarando essas características. E aí, Mari, você falou que nas altas habilidades a gente tem a questão de ansiedade, né? Que seria uma comorbidade? Como a superdotação não é um transtorno, então não é uma comorbidade. É um transtorno que pode vir associado à superdotação. Então pode chegar a um nível de um transtorno de ansiedade mesmo. Às vezes são sintomas ansiosos, às vezes é num nível de transtorno de ansiedade mesmo. E fazem, às vezes, mais pra frente na adolescência, quadros depressivos, com ideação suicida, que é bem grave, assim. Então acaba surgindo um transtorno desses transtornos ali da parte da ansiedade um pouco mais tardiamente por conta dessa dificuldade de se encaixar no mundo, né? Então seriam transtornos associados. Isso. E no autismo a gente tem, aí seria comorbidades. Aí seria dupla excepcionalidade que a gente chama. Porque assim, como, de novo, superdotação não é um transtorno, falar em TEA com superdotação, a gente fala de dupla excepcionalidade. A mesma coisa TDAH com superdotação. Aí também a gente fala em dupla excepcionalidade. E como que eu sei que meu filho daí ele é autista e é superdotado, né? Aí é mais difícil porque assim, a gente vê que tanto os sintomas da superdotação às vezes não são tão evidentes por conta do TEA, quanto os sintomas do TEA às vezes não são tão evidentes porque a criança com potencial de inteligência acima da média acaba aprendendo mais rápido aquilo que faz com que antes era difícil para ela em termos de cognição social, de percepção do meio e de comportamento inadequado. Então, a gente fala que acaba sendo uma balança que as coisas se equilibram mais. Então, a criança não tem tanto prejuízo por conta do TEA, mas também ela não se sobressai muitas vezes tanto nas questões das habilidades, né, de altas habilidades, porque as coisas vão se equilibrando. É um pouco melhor do ponto de vista de prognóstico para o TEA quando essa capacidade cognitiva está acima, porque a gente vê realmente que a taxa de aprendizado, inclusive para manejar aqueles comportamentos que precisam ser trabalhados, acaba sendo um pouco mais rápida, né? Mas é mais difícil de você diferenciar realmente. Porque aí a criança também, ela vai, por ela observar mais as coisas... Ela aprende mais rápido. Ela aprende mais rápido e ela aprende também a mascarar essas dificuldades que ela tem, assim? Também acontece, né? Acontece bastante. Principalmente quando eles são mais velhos, aí na adolescência, eles vão não tornando as coisas um pouco menos aparentes, entre aspas, assim, em relação à sua forma de lidar com as pessoas. Mas é principalmente porque elas aprendem realmente. Elas aprendem mais rápido como melhorar a sua questão de comunicação, de socialização e criam essas habilidades com mais facilidade. E aí uma pergunta, tipo, apenas o nível 1 de suporte vai ter altas habilidades associadas? Isso é uma coisa muito difícil, porque assim, quando a gente fala em nível 1 de suporte, pode ou não ter superdotação. Sim, pode ter um cognitivo normal ou não. Quando a gente fala de nível 2 e nível 3, essas crianças ou têm um comprometimento normalmente cognitivo ou têm um comprometimento importante de linguagem. Então, se a gente está falando de uma criança com possível superdotação, pelo menos ela tem, para ser um nível 2, ela tem pelo menos um comprometimento maior de linguagem. E quando ela tem um comprometimento muito grande de linguagem, a avaliação cognitiva se torna muito difícil. Porque os testes não são padronizados para o TEA, os testes requerem muito a questão verbal, então acaba sendo difícil de avaliar. Então é possível, só que a gente não consegue muitas vezes acessar toda essa capacidade cognitiva por conta da dificuldade de linguagem e de comunicação dessas crianças com TEA de nível 2 para cima. Mas existe a possibilidade, sim. Inclusive, eu tenho pacientes que são não verbais ou que falam muito pouco e que a gente vê que a capacidade cognitiva é muito boa. E aí eles são também subestimados nessa capacidade cognitiva por conta da linguagem. E acaba gerando muito problema até comportamental nessas crianças. Mas é possível. É porque a gente até às vezes a gente tem esse mito, né, de que o autismo, quando tá no nível 2 ou 3,
a criança não tem A capacidade cognitiva capacidade, né? Tipo, e a gente vê autistas utilizando muitas vezes de outros meios para se comunicarem, né? E fazem coisas fantásticas. Então, sem dúvida. assim como a gente usa o leve dizendo que, não tem nada, né? Tipo, eu sempre acho complicado usar Essa classificação a rotulação, ainda precisa ser bastante revista ainda, né? Apesar dela ter vindo para ajudar muito, ainda tem muito que se caminhar nessa compreensão do espectro autista mesmo, né? Porque você acaba, né, tipo, rotulando as pessoas, né? Tipo, uma criança. E aí acaba... Acho que quando você rotula, você tira oportunidades daquela criança. Em amplos sentidos, assim. E aí a escola, né? Falando da escola, assim... Como que o médico geralmente indica para que como que a escola deveria ser, né? Que você falou que a gente trabalha a família, mas tem que trabalhar a escola também, né? Não, as terapias, mas a escola também, né? É muito difícil, assim. Também é uma coisa muito individual de criança para criança. Então, existem crianças que precisam de um suporte maior, né? Com o TEA, por exemplo, que precisam de um suporte de um professor de apoio, de uma adaptação de todas as atividades, uma adaptação curricular maior. E tem outras crianças que elas precisam ser mais acolhidas e serem inseridas no grupo e ser mais chamadas para participar dessas atividades, poder ser quem elas são com mais naturalidade, sem ter que se encaixar nos moldes do comportamento esperado pela escola. Então é muito difícil que a escola às vezes consiga adaptar tudo isso. A gente entende, às vezes também um professor com 30 alunos em sala, com 20 e poucos alunos em sala, às vezes não consegue fazer isso de maneira adequada. Mas eu sempre falo que o mais importante é assim, quando a escola enxerga a criança como ela é, a gente tem metade do caminho andado. Porque quando os pais trazem os relatórios da escola e a gente vê, nossa, realmente ele é assim, os pais falam, não, realmente ela é assim, pelo menos ela está sendo vista. E aí você consegue orientar os professores e tentar achar formas de como tornar a vida dessa criança melhor em sala de aula. O problema é que muitas vezes a escola não enxerga a criança como ela é, enxerga os comportamentos disruptivos ou inadequados e acha que esses comportamentos são características muito ruins e que são relacionadas com alguma coisa que você precisa medicar. Então é uma briga muito grande que a gente tem nesse sentido, assim. Então é um trabalho de orientação, assim, muito longo. Você falou em medicação, né? Eu vi... Tem muitas mães que me relatam assim, a escola pediu para levar no médico para dar uma medicação. Eu acho que até com a gente aconteceu isso, assim, que nas primeiras psicólogas, assim, falou, se você não dá uma medicação, não vai ter como fazer. E eu falei, cara, não precisa. Eu, como mãe, via que não precisava, assim. Mas eu vejo muitos professores também pedindo para que os pais levem para dar um remedinho para a criança ficar mais calma. Principalmente se a gente tá falando aí se a criança é mais agitada, né? Infelizmente, assim, as pessoas acham que a medicação vai ser responsável por resolver os problemas da criança, mas muito pelo contrário. A maioria das vezes não tem indicação de tratamento medicamentoso. As medicações são para alguns sintomas e algumas características do TEA, por exemplo, quando a criança está muito agressiva, quando tem muitos outros comportamentos, assim, difíceis de ser, que atrapalham inclusive o próprio funcionamento da terapia, mas são casos, situações mais pontuais, né? Você tem que ter um motivo específico para usar aquela medicação ou não. E aí, realmente, às vezes as pessoas acham que o remédio vai fazer a criança parar mais quieta. Isso não quer dizer que ela tá melhor, né? Sim. E também, né, vai tirar o sintoma, tipo, vai amenizar aquele sintoma, mas não vai... Só pra gente falar, tá, gente? Medicação não é pra curar autismo, não. Né? Porque as pessoas ainda... E é super importante a gente entender que o comportamento é realmente um sintoma. E a gente tem que entender tudo que está por trás desse comportamento. Então, uma criança que bate no colega ou que bate no professor, isso é um comportamento sintoma, que você tem que entender tudo o que está causando isso. Por que isso está acontecendo? Como essa criança está se sentindo? Tanto no TEA, quanto na superdotação, quanto em qualquer outra situação, a gente tem que entender que os comportamentos, a criança não para quieta, ou a criança fica muito retraída, você tem que entender tudo que está por trás para daí conseguir trabalhar com isso, tanto em terapia, quanto para avaliar se é uma questão de uso de medicação ou não. Mariana, no TEA a gente vê muito claro, assim, essa coisa de que a criança precisa ser estimulada, né? Então, ela... geralmente vai receber ali as terapias, vai ter uma compreensão até maior, seja na escola, seja pela família, seja por todo mundo, assim. Quando você fala que a criança tem altas habilidades, parece que existe assim, então ela é boa em tudo, ela sabe se virar, mesmo sendo uma criança, uma adolescente, e aí parece que não tem um olhar tão cuidadoso
para essas questões. Isso é super complicado, assim, até porque a maioria dos pais nem fala isso para as outras pessoas quando tem esse diagnóstico, entre aspas. Eles não vêm na consulta por isso, eu acho que meu filho é mais inteligente. Pelo contrário, eles vêm por queixas comportamentais, né? E as pessoas têm um preconceito muito grande no sentido de que, as crianças têm altas habilidades, nossa, que parabéns, você tem um filho fantástico, né? E não é assim, tem muitas questões emocionais que vêm junto. E realmente, aí a gente não tem um CID para diagnóstico, entre aspas, para a parte burocrática de plano de saúde, de adequação curricular escolar, embora isso já esteja nas normas do MEC. E acaba sendo mais complicado, tanto a burocracia para você ter acesso às terapias e aos atendimentos, quanto a compreensão das pessoas, porque realmente existe esse pensamento ainda de que a superdotação é um monte de maravilhas, mas tem muitas características que as crianças precisam de um trabalho intensivo em cima e ser compreendidas para que elas possam crescer de maneira saudável, mas existe esse preconceito, sim. Nas altas habilidades também, além do TEA, a criança, você falou do TDAH também, né? Como dupla excepcionalidade. É possível também. Então, existe superdotação com TDAH. E isso, às vezes, é mais difícil de ser percebido. Porque só falar, né? O TDAH é o transtorno. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente tá acostumado a usar, acaba não falando. Então, a criança pode realmente ter altas habilidades e ter uma dificuldade muito grande de atenção, concentração, de ter uma agitação psicomotora muito maior. E é difícil separar o que é o quê. E aí, na avaliação cognitiva, nos testes neuropsicológicos, isso consegue ser melhor avaliado. Porque existem índices em que no TDAH são mais... A criança tem uma discrepância maior do seu cognitivo como um todo para esses índices como atenção, memória, concentração, memória operacional. Então, ali que a gente consegue, às vezes, diferenciar. E normalmente também, a criança que vem com muita queixa comportamental da escola, como TDAH mesmo, mas você olha, analisa e vê, nossa, não, essa criança é diferente, ela tem um pensamento, uma compreensão, uma leitura das coisas muito maior e aí a avaliação ajuda a diferenciar. E essas crianças todas têm, no autismo e nas altas habilidades, existe hiperfoco também, assim? Então são diferentes os hiperfocos? Os dois é comum ter hiperfoco, né? No TEA é muito frequente, né? E na superdotação também. O que diferencia principalmente é que na superdotação, normalmente, eles têm muita curiosidade em aprender sobre um assunto e quando eles esgotam aquilo que eles querem aprender sobre aquele assunto, eles trocam de assunto. No TEA, às vezes, esse assunto é repetitivo, assim, por muito tempo, porque é prazeroso para a criança ficar vendo aquilo de maneira repetitiva, é um pouco diferente. Mas também pode mudar. Pode mudar também, só que não muda necessariamente porque você esgotou a compreensão daquele assunto. Entendi. E no TEA, por exemplo, eles trazem até nas conversas muito sobre um assunto de hiperfoco, só que de uma maneira mais repetitiva de dados, assim. A criança com altas habilidades, normalmente, ela entende, aprofunda, sabe, associa, faz essas analogias diferentes, e aí a hora que ela esgota essa compreensão, ela parte para outro assunto. E na criança com superdotação, eles percebem mais com quem eles podem falar sobre. Tem criança que gosta de saber tudo de foguete da NASA. E ela sabe que na escola não adianta ela falar sobre isso com os outros que não gostam desse assunto. E no TEA a gente vê muitas vezes eles são mais prolixos falando desse assunto sem perceber que o outro não está interessado naquilo que eles estão falando. Então isso também é uma diferença que a gente vê na prática, assim, do dia a dia. E as questões de processamento, a gente vai tentando trazer coisas que a gente reforça aqui, que são parecidas, mas que tem o caminho ali diferente, né? Os processamentos sensoriais, a gente falou, né? Em ambas as situações é comum. No TEA, a gente vê que muitas vezes é um pouco mais grave, mais intenso, mas na superdotação também tem essa percepção aguçada das questões sensoriais. E na superdotação, é como se eles percebessem mais as coisas, mais cheiros, mais texturas, se incomodassem mais com sons, e isso acaba sendo um pouco mais transitório, tende a melhorar um pouco mais conforme a criança cresce. No TEA isso é mais acentuado, e na superdotação a gente não vê tanta busca sensorial. Então a criança com TEA tem mais busca sensorial, de colocar objetos na boca, de precisar correr, de precisar pular, movimentar. Então a busca sensorial é um pouco mais comum no TEA do que na superdotação. Mas ambos podem ter alterações sensoriais que oscilam ao longo da vida, mas no TEA normalmente é um pouco mais intenso. E a gente falando agora, né? Vamos falar de uma família que não tem informação e são, talvez, aquilo que, é só a personalidade da criança, tanto para um quanto para o outro, tá? É só a personalidade, porque ele tem um gênio forte mesmo. Ou vamos trazendo rótulos ali para aquela criança. E muitas vezes os pais não têm acesso ou não querem também ir atrás de um diagnóstico, porque muitas vezes dá trabalho e dá medo, né? Do que vem depois, assim.
essa criança que não tem esse diagnóstico, assim, ela vai conseguir... Eu sei que é muito relativo, muito pessoal, né? Mas ela conseguiria, no autismo, chegar e com as altas habilidades? Vai ter uma diferença, assim, de onde cada um pode ir mais longe, sem ter nada de acesso, sabe? Vamos falar assim. Hoje a gente vê muito, muito isso com os adultos que estão sendo diagnosticados tardiamente a partir dos seus filhos. Então, a gente vem de uma geração em que não se falava disso. Então, não, nem um pouco, né? 15, 20 anos atrás, ninguém falava quase em TEA nível 1 de suporte, nem, né, a nomenclatura era diferente, era síndrome de Asperger, mas era muito subdiagnosticado e superdotação muito menos, né? Então, ou era aquele gênio, perfil gênio, né, bem estereotipado, assim, da superdotação, ou não se falava nesse assunto. Então, hoje a gente vê muitos pais que começam a se enxergar nos seus filhos quando eles recebem esse diagnóstico e aí eles vão entender tudo que eles passaram na vida por conta disso. Então, ambos podem ter sérios comprometimentos ao longo da vida por conta disso. Tanto de não ter produzido o suficiente quanto eles poderiam ter produzido em termos de vida profissional ou, né, educacional, mas também de questões emocionais, de carregar muitos transtornos emocionais, de depressão, ansiedade, e dificuldade de relações sociais por conta disso, por não saberem que tudo bem, né, existe um motivo para eles serem diferentes. A gente tem visto isso com bastante frequência atualmente, isso principalmente nos pais. Porque bem isso, eu acho que traz o autoconhecimento também, porque por que eu ajo dessa maneira e o mundo inteiro funciona diferente, mas eu não, e aí começa com esse questionamento. Todo mundo tentando se encaixar no mundo que você não pertence, e aí sofre com isso, porque não tem como você não sofrer em se sentir tão diferente. E aí, muitas vezes, esses quadros evoluem para quadros mais depressivos mesmo, né? E quando o adulto se enxerga e faz, mesmo que tardiamente, esse diagnóstico, é libertador, porque a pessoa se entende, ela começa a compreender que as coisas têm um sentido, né? E isso tem sido bom para muitas pessoas adultas. E aí, você falou o perfil super gênio ali, né? A gente também vê muito... Aí, vamos pegar os Good Doctor e... Aí eu até vou perguntar, né, porque sempre falam assim, porque o Shawn lá do Good Doctor, ele é super dotado. Na verdade, ele tem savantismo, é diferente, né? É diferente. O que é uma coisa, o que é outra? Então, assim, a síndrome de Savant foi descrita já há bastante tempo, e não é a mesma coisa, ela é uma discrepância. Começou a se perceber, principalmente em crianças com deficiência intelectual grave, muito grave em termos de desenvolvimento intelectual, tinha uma área específica em que elas tinham uma habilidade acima da média. Por exemplo, pacientes muito graves de deficiência intelectual aprendem a tocar piano de ouvido, grandes músicas, enfim. Ou fazem cálculos matemáticos extremamente complexos, essas coisas de filme que a gente vê, sem ter, né, o mínimo do desenvolvimento cognitivo para o restante. Isso pode acontecer no autismo, em síndromes genéticas, em deficiência intelectual, em qualquer outra condição que comprometa a parte cognitiva. Então, é uma discrepância. Você tem um cognitivo basal com comprometimento e uma área acima da média das outras pessoas, ou muito acima dessa média do cognitivo basal em uma habilidade específica. Isso acontece, essa diferenciação acontece, por exemplo, a gente vê crianças com TEA que sabem todos os dias da semana que caiu cada data do calendário. Então, sabe que no dia 17 de abril de 2002 caiu numa quarta-feira. Então, elas têm essa capacidade que a gente não consegue fazer isso. E eles têm essa capacidade acima da média para essa habilidade. Memorização, assim? Tipo... Mas envolve não só memória, envolve um raciocínio, uma compreensão da lógica daquele cálculo para aquilo. E o basal do cognitivo nem sempre, às vezes, tem uma dificuldade bem importante. Isso acontece do ponto de vista neurológico, porque no cérebro como é que funciona essa questão, tanto do autismo quanto da superdotação? A gente tem um cérebro normal em estrutura anatômica, né? Você vê anatomicamente o cérebro é normal, mas a gente vê que existe uma diferença no funcionamento das conexões das sinapses entre os neurônios. Então, o auge dessa conexão das sinapses acontece ali por volta dos primeiros anos de vida, que a gente fala, e aí existe o que a gente chama de poda neuronal, que essas conexões exageradas, elas vão sendo diminuídas. Porque a criança, do nascimento aos 2 anos, ela aprende tudo, andar, falar, se locomover, ela parte de um bebê que só mama e chora para uma criança que vai andar e falar. E isso... acontece por conta dessa adaptação, desse desenvolvimento das sinapses. E no autismo a gente vê que existe um pico maior de desenvolvimento dessas sinapses com uma poda adequada, então eles têm áreas do cérebro com uma capacidade acima
né, da média para algumas coisas, mas que não se interconectam tão bem. Então, são áreas que não se interconectam, eles não conseguem, às vezes, usar isso do ponto de vista prático. E na superdotação acontece o contrário, existe uma capacidade maior, só que uma interconexão muito maior. Então, elas associam mais as coisas, elas raciocinam de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais criativa, de múltiplas formas diferentes do habitual. Então, por isso que acontece, por exemplo, no savantismo, uma área específica muito acima e o basal, às vezes, não tão bem desenvolvido. E a criança com alta... Falar principalmente da criança aqui com altas habilidades, que aí ela teve lá o que a gente coloca entre aspas o diagnóstico, porque não tem CID. Não sei se quando não tem CID não é diagnóstico, mas... A gente fala diagnóstico do ponto de vista de você elucidar o comportamento, o que é, né? Mas não como transtorno de desenvolvimento. Mas dá pra usar esse termo desde que as pessoas entendam isso. Porque às vezes fica, né, sempre associar diagnóstico tem que ter um CID. É uma doença. E tal, né? E nem no autismo, né? Tipo, não é doença. Então, essa criança, ela recebeu lá, tem altas habilidades, e aí vem aquilo de novo, de que acham que ela vai conseguir fazer tudo sozinha. Mas se ela não tiver, se ela não tiver recurso, não tem nada, não vai ter estimulação em nada, vão deixar ela seguir sozinha, assim. Ela poderia desenvolver muito mais a capacidade dela se ela recebesse esse apoio, ou se ela não receber nada. Eu sei que daí é muito incerto, né? Cada um é um indivíduo e tal, né? Mas ela vai acabar perdendo... Pode. Não perdendo a alta habilidade, mas adormecendo ali, né? Pode. Isso acontece, a gente vê. Então, se a criança não... E isso não é nem só por acesso à possibilidade de ser estimulada, né? Mas principalmente se essa criança perdeu prazer na aprendizagem, na descoberta do novo, das coisas, né? Do interesse enorme que eles têm em descobrir tudo do mundo. Se isso se perder, porque elas estão extremamente entediadas e estão só jogando eletrônico, assistindo coisas que não acrescentam em nada no seu desenvolvimento, muito desse potencial em termos de acadêmico, de desenvolvimento, pode ser, sim, diminuído em relação ao que elas poderiam executar. Então, a criança precisa manter essa estimulação para que o cérebro continue funcionando bem e avançando nessas áreas. Mas tem a ver também, não só com ser estimulada, quanto com a própria motivação, de conseguir se engajar na aprendizagem. A gente tem um desafio ainda maior, né? Porque aí a gente tem as telas que trazem muitas coisas de entretenimento que qualquer criança vai gostar, né? E que muitas vezes não acrescentam em nada em termos de desenvolvimento, né? E aí acaba atrapalhando. Eu não digo que as telas não são bom, tipo, para algumas questões, né? Por exemplo, na comunicação, às vezes, numa criança autista, sim. Eu vejo que funciona muito. Bem. Porque às vezes é a partir dali que ela começa a conseguir ter relações com outras pessoas, né? Se comunicar e tudo mais. Não, é o uso prudente. Inclusive, assim, na superdotação, mesmo no TEA, a gente vê que crianças podem aprender através de aulas de programação, de criação de jogos. É um nicho muito grande novo, né? O que não pode é a gente deixar eles em coisas que são inúteis, assim. E muitas horas. Muitas horas por dia e sem outras atividades prazerosas, né? Existe dentro da tecnologia das telas do eletrônico, do videogame, do celular, ferramentas úteis, mas também existe muita coisa inútil, né? Sim. E Mari, mais alguma coisa que você acha assim que é bom a gente pontuar, ou vamos fazer um resumão, né, do que a gente conversou aqui para deixar para as pessoas, então, de semelhanças mesmo, diferenças, e o que você, pai, qual o seu caminho, assim, para... Primeira coisa para os pais que é super importante, assim, feeling de pai e mãe é uma coisa super importante que a gente tem que valorizar. Então, sentiu que tem alguma coisa diferente, não tá batendo alguma coisa no desenvolvimento da criança, você tá sentindo que alguma coisa tá fora do habitual, na dúvida, vá para uma avaliação adequada de qualidade. Porque aí você tira a dúvida, e realmente pode ser um desenvolvimento típico ou ser algum transtorno de neurodesenvolvimento. Então, a primeira coisa, busquem uma ajuda de qualidade para avaliar essa criança, independente da idade, independente de qual característica está se sobressaindo. E a segunda coisa, assim, eu penso muito que a consulta, o diagnóstico, quando a gente chega no diagnóstico, na verdade, só é um portal que se abre para essas famílias entenderem o mundo de uma maneira diferente. Então, a partir daí, só vai mudar que você vai começar a ver toda a vida, o mundo, os comportamentos de outra maneira. E aí é outro momento de buscar informação de qualidade, profissionais de qualidade, para conseguir entender essa criança. E quando você entende essa criança, tudo faz mais sentido, fica mais fácil. E paternidade e maternidade, no geral, já é difícil, né? E quando isso é atípico, é mais difícil ainda. E se você dá muito ouvido para o que as outras pessoas estão falando, isso acaba sendo muito mais pesado, né? Então, busquem ajuda, busquem informação de qualidade
E olhem para a sua criança, não para o que as outras crianças com as mesmas coisas ou, né, que se fala muito de outras famílias vai se aplicar necessariamente para você. Acho que isso é bem legal para falar para as famílias, porque a gente vai muito ainda pelo que a tia falou, o tio falou e vai vendo aqui, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Será que eu não tô colocando... Eu escutei muito, tá colocando rótulo, ou tá inventando coisa. Tipo, procurando problema onde não tem. Procurando problema. Mas eu fico pensando que se a gente não procurar entender de verdade o comportamento, eu acho que é bem isso, entender que você entendendo aquele comportamento, você entende sua criança, né? E entende que a culpa não existe isso, porque ela é mal educada. A criança não é ruim. Não. A criança tá no ambiente ou tá sendo lidada de uma maneira inadequada para que esse comportamento apareça às vezes de maneira inadequada. Ela não tá sendo compreendida na maioria das vezes. E eu escuto muito também de crianças, adultos agora, superdotados, que eles falam que eles se sentiam muito burros, assim. Porque não conseguiam entender, né? Tipo, ir bem na escola, se cobram muito. O nível de cobrança deles é muito alto. E aí eles nunca atingem esse patamar, mesmo, né, sabendo que eles estão indo bem. Então existe essa autocobrança muito grande. Então por isso que acho que é importante a gente saber mesmo. Não ter medo, gente, do que é o diagnóstico. Eu sempre falo, o diagnóstico é bem isso, né? Abriu-se o mundo na sua frente. Você enxergar ou de outra maneira. E claro, tomar cuidado com o que você vai achar também sobre o assunto, porque a gente vê muita coisa... E tem muito filtro daquilo que você vê de informação, né? Muitos profissionais, mesmo profissionais bons, às vezes não é tudo aquilo que vai se aplicar para sua criança, né? Então, ter um profissional que conheça a sua criança vale mais do que qualquer informação, né, sobre os transtornos no geral. Então, isso é importante. Até tem um podcast aqui da Dani Freitas que eu nem sabia disso, assim. Eu sempre imaginei que o PEI era só desenvolvido para a escola, né? E aí ela falou que ela veio falar do PEI feito para a terapia. Então, aquele terapeuta tem que fazer um plano individualizado para sua criança, né? Porque cada criança vai ter de acordo com as necessidades dela e com as prioridades e aquilo que em conjunto com o que a família traz de demanda para ser trabalhado naquele momento também. Porque nem sempre o que é importante para o terapeuta é importante para a família naquele momento. Então, é super importante essa questão de ter um atendimento e um direcionamento bem individualizado. Isso aí. E é difícil, mas... Mas obrigada, Mariane. Obrigada por todas as informações que você trouxe. Vou deixar aqui de novo o site, tá? O pessoal tá na descrição também do vídeo. E se tiver dúvida aí a gente encaminha pra Mari, depois ela responde. E obrigada mesmo, assim, sabe? O convite e parabéns pelo trabalho que você tem feito. Obrigada. E é isso, pessoal. Toda quinta-feira, às 19 horas. Compartilhem com outras pessoas. Disseminem mesmo a informação para que mais gente tenha acesso. Para que entenda, né? Às vezes eu tô com dúvida lá, não sei para onde, que caminho que eu vou. E eu vejo que existe conteúdo explicando isso de uma forma bem certeira ali, né? É isso, gente. Obrigada e até o próximo podcast.